Olá, pessoal, tudo bem? O invisível homem deixou-se perguntar uma coisa, no limiar do saber. Quando a biologia se fez, começou a aparecer. A biologia básica estruturou o pensar. Mas sem o átomo não pôde se sustentar. Um livro não nasceu só do olho que viu, mas do mundo oculto que insistiu e surgiu. E quando Darwin observou a vida em separação, já havia o invisível guiando a formação. Ele estudou espécies como quem tentou tocar o ar, sem ver o que sustentou o próprio caminhar. O átomo, o campo, o que não se alcançou. Gravidade e magnetismo, tudo isso atravessou. Onda sem rosto, força sem nome. O invisível que tudo consumiu e comeu. Mas a luz ainda tocou o olhar. O som ainda insistiu em atravessar. O cheiro invadiu, o gosto conduziu. O corpo inteiro traduziu o que o invisível produziu. Sentidos se ligaram a um mesmo chão, sem entender sua própria razão. E nós não fomos coisa isolada nem sem separada. Fomos relação entre força entrelaçada. Não houve partícula no fim do fundo. Houve um abismo sem forma sustentando o mundo. O que se dividiu não virou vazio. Virou outro mistério mais frio. Detectores alcançaram o que pôde ser medido, mas não o sentido inteiro do sentido. Séculos tentaram decifrar o comportamento, e depois se falou com leveza o que foi tormento. Mas não foi mérito de um só olhar. Foi de muitos que vieram sem descansar. Milhões talvez, bilhões em sequência. Construíram a própria ciência da existência. Não foi quantidade contra qualidade. Foi acúmulo de realidade na humanidade. Se voltou ao tempo de Darwin sem hesitar, talvez o mundo dele se reescreveu ao olhar. Agora a tese se retornou outra vez. Pois resposta nasceu quando clareza se fez. Pergunta se fez precisa, sem excesso de nome. Pois o excesso da linguagem também consome. A vida não nasceu para ser tradução, mas a linguagem nasceu da sua pulsação. E depois pareceu acima dela pairar, como se fosse maior que o próprio respirar. Mas linguagem também foi corte e prisão. Não só ponte, não só comunicação. Se fosse pura, não enfeitou real. Foi fluxo vital, não sistema artificial. E então se perguntou, quem foi Jorge Amado? Não apenas nome nem signo dobrado. Foi gesto, foi mão, foi corpo em ação. Aprendido no tempo da formação. Escrever foi mover tecnologia herdada. Vida antiga em forma recortada. Mas o ser não coube no que se disse, nem no resumo que o olhar contrisse. Viver não foi ideia nem definição. Foi fluxo contínuo de incorporação. E o que chamaram eu como entidade final foi apenas um recorte temporal. Não se lembrou de comer a cada instante, pois a vida se manteve como constante. E essa separação entre corpo e função foi só aparência de distinção. Fomos breves diante da escala do existir. Um instante que insistiu em persistir. Geologia, cosmos, transformação. Tudo indiferente à nossa noção. O DNA foi tentativa acumulada. Memória biológica condensada. Se rompeu o fio dessa construção. Não retornou mais à mesma condição. Não se nasceu apenas do pai e da mãe, mas de algo que antes também já vem. Recorte foi linguagem tentando fixar o que não parou de se transformar. E Jorge Amado também persistiu. Não como coisa, mas como além. Ideia não conteve o que foi viver. Apenas tentou o real conter. O ideal pôde se tornar destruição, quando perdeu a raiz da percepção.
Guerras nasceram do que não se viu. Do invisível que insistiu e cresceu. E tudo que foi comunicado ali já existiu em quem pôde ouvir e sentir. Código não criou o desconhecido total. Apenas organizou o campo inicial. Entender foi internalizar o sinal. Tornar-se parte do próprio canal. Informação não foi simples transmissão, mas reconstrução na percepção. Quando se leu Dona Flor e seus 2 maridos, não se foi espectador de destinos vencidos. Foram 2 corpos em uma imaginação. Farmacêutico e vadinho em uma mesma visão. Personagens não viveram no fato exterior, mas no espaço interno do observador. E ali se tornaram mais que ficção. Tornaram-se forma de experimentação. Vadinho não existiu como matéria, mas existiu como força etérea. E isso bastou para a criação. Pois ideia também foi manifestação. E então surgiu a questão final. Como o inexistente virou real? Como algo sem corpo, sem posição, gerou efeitos na civilização? A crença em posse, em separação. Foi construção longa da percepção. Não nasceu pronta, não foi natural. Foi dobra histórica do mental. E tudo isso foi sendo empurrado em nós. Como se fosse voz após voz após voz. Sem escolha inicial para recusar. Apenas o mundo a se instalar. E se isso tudo pareceu teoria? Foi porque a linguagem criou geografia. Mas o que importou não foi provar. Foi ver o invisível se revelar. É isso aí, pessoal. Professor. ADC. Planeta Terra. 23 de maio de 2026.